O anime de Grisaya certamente tem um dos protagonistas que eu mais gosto, e isso foi o que tornou a obra algo tão bom assim. As heroínas também têm seu mérito, mas o protagonista faz muito a diferença. Grisaya é a adaptação de uma visual novel, sendo que essa trilogia, tanto o anime como as VN, realmente entregaram algo bom, principalmente a visual novel, é claro, porque tem mais informações. Eu até fiz um vídeo sobre o final de Grisaya na VN, se quiser conferir vou deixar o link na descrição se eu não esquecer. Essa obra envolve muita ação, mas também divide tela com romance e harém, além da comédia e drama. E por mais que muitas pessoas não gostam quando envolve o gênero harém, por quase sempre ser algo enrolado, em Grisaya não é bem assim, porque o protagonista realmente dá orgulho aqui. E quando tu chega no final da obra, tu percebe que esse harém em Grisaya faz muito sentido, porque as heroínas criaram uma dependência muito grande do Yuji, muito por conta do protagonista ter ajudado elas em suas respectivas rotas. Então nada mais justo que separar algumas curiosidades sobre esta bela obra para não deixar ela esquecida no passado. E antes que eu me esqueça, o canal tem agora o Seja Membro. Se quiser conhecer o pseudo podcast do canal, onde eu dou uma comentada no que aconteceu durante a semana, então considere se tornar um membro, mas seja você membro ou não, eu agradeço mesmo assim seu apoio. Então, sem mais enrolação, vamos começar com a curiosidade de número 1. Começando com o protagonista, o Yuji afirmou ter dado seu primeiro beijo com a Amane na linha do tempo do anime, mas ironicamente ele já fez isso com outras garotas antes. Em ordem cronológica, as pessoas que beijaram o Yuji antes foram a Kazuki, a Asako, a JB, a Michiru e a Máquina. O cara não perdoa ninguém, literalmente. Já na segunda curiosidade, ainda sobre o Yuji, durante o tempo que o protagonista passou no exército americano, ele ganhou o título de comedor de lixo, por sua reputação de ser capaz de comer qualquer coisa por mais terrível que fosse. No anime também podemos perceber que o Yuji nunca foi seletivo ou que tinha alguma preferência se tratando de comida. Uma curiosidade inútil, mas é interessante prestar atenção nesses detalhes. Na curiosidade de número 3, agora falando sobre a Yumiko, uma das heroínas principais, após o incidente com o Oslo, que era o principal vilão de Grisaya, a SARS, eu acho que assim se pronuncia, SIRS ou SARS, ofereceu a Yumiko um cargo na organização por sua competência ao lidar com esse problema no último arco de Grisaya. No entanto, ela recusou porque o Yuji resolveu se aposentar e não planeja voltar a essa organização. O protagonista está literalmente em uma ilha paradisíaca no meio do mar com seu harém. Por que esse cara iria querer voltar para uma organização dessas? Por que ele ia querer voltar? O Yuji tá mais do que certo, tá mais do que certo. Seguindo para a curiosidade de número 4, a Amane, mais uma das heroínas principais, sempre foi profundamente interessada por carros e motos também, tendo carteira para as duas categorias. Tanto na visual novel como também no anime, o papel de dirigir sempre caía no colo da Amane, e isso não era à toa. Graças a esse interesse dela, a Amane desenvolveu excelentes técnicas de pilotagem, e isso pode ser visto principalmente na terceira visual novel da série, onde ela teve um papel fundamental para resgatar o Yuji. Na curiosidade de número 5, na visual novel, se ignorarmos o final harém do terceiro jogo e falarmos do final único das heroínas, o final bom da Amane em sua respectiva rota abrange sua vida até a velhice, onde ela já tem uma neta e o protagonista já morreu de causas naturais. Essa rota contém o salto de tempo mais longo dentre as personagens. Para quem não gosta muito de harém, esse tipo de final pode ser a escolha ideal, possivelmente sendo o final mais bonito dentre as rotas únicas. Mas eu ainda prefiro o final com todas, e em Grisaya faz mais sentido isso, faz muito mais sentido. Já na curiosidade de número 6, pelo que o protagonista diz na visual novel, e a Michiru também confirma isso em Grisaya no Hakuen, a própria Michiru tem que formar relações simbióticas para sobreviver, para ter uma vida normal entre aspas, o que é uma referência a seu relacionamento de amizade com a Sati. Ambos os lados precisam um do outro, e isso também é confirmado no prólogo de Grisaya no Hakuen, onde a Michiru diz a Sati que ela pode ser a mestra que a própria Sati precisa.
Grisaia é uma obra que envolve muitos problemas psicológicos, não apenas relacionados às heroínas, mas também ao protagonista. Assim como eu falei antes, por causa do apoio psicológico entre os personagens principais, é difícil você ver um final que não seja harém para Grisaia. Isso fica bem claro, principalmente na visual novel, onde nenhuma das heroínas concordariam em se separar do Yuji depois de tudo que passaram até o final. Bem, na curiosidade de número 7, sobre uma das heroínas mais populares da obra e talvez a mais polêmica, que é a Kazuki. O complexo de irmão da Kazuki em relação ao Yuji foi provavelmente causado por seu desejo de neutralizar a negligência que ele recebeu de seus pais, devido à própria Kazuki ter capacidades superiores e ser considerada uma gênia já desde jovem. Isso explica muito essa relação dela com o protagonista. Não é algo simplesmente jogado na trama, tem um contexto por trás de tudo. Já na curiosidade de número 8, conforme demonstrado pela capacidade da máquina de lembrar o texto exato das páginas, ela parece possuir o que chamamos de memória eidética, algo que realmente não é tão importante na trama, mas é uma peculiaridade dessa heroína, que apesar de demonstrar ter uma mentalidade infantil, isso é basicamente um jeito dela tratar seu próprio trauma do passado, porque ela tem uma certa inteligência, vamos dizer assim. A máquina não é uma heroína que eu gosto muito em Grisaia, mas assim como as outras, ela também tem um papel muito importante na vida do protagonista, isso não tem como negar. Dito isso, na curiosidade de número 9, a rota da Sati na VN é a mais longa em termos de capítulos, porém no anime sua história tem apenas um episódio, para você ter uma ideia de como foi rushado algumas coisas na adaptação. Particularmente, eu não acho ruim a adaptação do anime, foi captado a essência de cada rota e fizeram um bom trabalho pelo pouco tempo que tinham. Já que a primeira temporada do anime teve que adaptar uma visual novel inteira. Algumas informações obviamente iriam ficar de fora, não tenho o que fazer a respeito disso, mas mesmo assim é uma boa adaptação. Por fim, seguindo para a curiosidade de número 10, se você fizer as escolhas erradas e pegar o final ruim da Yumiko na visual novel, é o único final ruim que nenhum dos personagens morre. Isso porque o Yuji morre no final ruim da máquina, está implícito que a Michiru morre em sua rota, apesar de que ela está fisicamente viva, mas está mentalmente incapacitada, quase em um estado vegetativo, e assim o protagonista tem que cuidar dela pelo resto de sua vida, um final realmente triste para Michiru, por isso evite finais ruins. Evite, tu não quer ver isso. A Sati também morre no seu final ruim, além de que a Mani é assassinada em seu final péssimo. Já o final ruim, entre aspas, da Yumiko, considerando que eles começam suas vidas do zero, fugindo dos problemas relacionados ao pai da heroína, isso não implica exatamente um final ruim assim como as outras, mas sim uma continuação de sua ação inicial de fuga. Moral da história, se forem jogar a visual novel, só está permitido errar as escolhas na rota da Yumiko. Porque o bad end dela não é tão ruim assim, convenhamos. E essas foram as curiosidades que separei para hoje. Tinha mais algumas sobre a Asako e a JB, mas eu vou fazer um vídeo separado em relação a essas personagens e o relacionamento delas com o protagonista, que é algo que vale muito a pena se aprofundar algum dia. No mais, inscreva-se, confira o sininho e até uma próxima! Você ouviu e assistiu, ou só ouviu, ou só assistiu mais um episódio na Adega Arte. Confira também outros vídeos da programação e considere se inscrever para apoiar o canal. Nos vemos no próximo vídeo.